Então, boa noite. Nossa aula de hoje é a última aula teórica do semestre. É uma aula curta, ela não vai se estender muito. E hoje é o dia de vocês entregarem os artigos, né? Então, para quem não entregou ainda, há a possibilidade, né? Se eu ainda não revisei, ainda há a possibilidade de me enviar para eu revisar. E tem até meia-noite, 1 minuto antes, para submeter. E eu vou falar um pouco sobre a prova. Ok, Maísa. Eu vou falar um pouco sobre a prova, que vai ser na semana que vem, que a Maísa, inclusive, estava me perguntando antes de eu iniciar a gravação. No dia da prova, vocês vão ter que abrir as câmeras de vocês. A prova vai ser uma prova escrita. Eu vou elaborar questões que vocês vão responder, que vocês podem consultar material. É uma prova com questões que elas não são óbvias as respostas. Então, cada um vai ter que pensar e elaborar ela de forma original uma resposta. Não dá para copiar a resposta de algum lugar. As perguntas serão elaboradas com base principalmente nas aulas, nas explicações das aulas, ou seja, nas aulas gravadas. Então, eu sugiro fortemente que todos assistam às aulas, todas as aulas, que a partir delas eu vou elaborar as perguntas, e a prova será das 19 às 21 horas, então eu vou ficar assistindo vocês aqui na tela enquanto vocês fazem a prova, e posso ficar respondendo perguntas em lugares públicos, né, pode ser no chat ou no grupo do WhatsApp, onde todo mundo tem acesso, ou seja, a resposta de um é a resposta de todos, para todos, né, terem acesso. E eu recebendo hoje os artigos, eu já corrijo, e até o início da semana que vem eu entrego os resultados para vocês. Deixa eu ver o que mais. É isso. A minha apresentação não quer ir. Deixa eu tentar por aqui. Foi. Estão vendo? Sim? Conseguem ver os slides? Sim, professora. Já voltei a tela. Tá bom. Então, a aula hoje é sobre organização, funcionamento e financiamento do SUS. Só para lembrar, nas aulas anteriores, nós começamos a parte de saúde pública da disciplina, que faz parte da ementa, falando sobre vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vigilância ambiental. Na segunda aula dessa sequência, nós tivemos uma aula sobre o histórico da saúde pública no Brasil, e aí paramos na criação do SUS. Então, a aula de hoje é para nós entendermos como o SUS se organiza, que aí, né, a gente consegue cumprir a ementa, toda a ementa. Essas aulas teóricas, elas cobrem toda a ementa da disciplina, da forma que ela é apresentada, sem deixar de lado nenhuma parte do conteúdo, e eu acho que de forma qualificada, porque a gente não ficou não ficamos na superfície, nós mergulhamos dentro do conteúdo da epidemiologia, e concluímos hoje, então, todo esse conteúdo. Eu já falei tanto do SUS, que talvez esse início nem seja novidade para vocês, mas só para recapitular do que eu falei na aula passada, que vai ajudar a compreender, é que o SUS é resultado de um movimento da sociedade, né? É uma solicitação, uma demanda da sociedade para que todas as pessoas pudessem ter acesso à saúde de forma gratuita, como direito, né? Porque até então nem todas as pessoas tinham acesso. O que era público, o que era como acesso de política em termos de saúde, era benefício só de quem tinha carteira assinada e de trabalhadores rurais. Então, com o SUS nasceu essa política que pobre também passou a ter direito à saúde, né, tratamento a médico e a serviço, porque se criou uma rede de saúde, né, de serviços de saúde, que vai desde a vacinação, né, as amplas campanhas. O Brasil se tornou o país líder mundial em vacinação em termos de percentuais da população e de agilidade, né, de capacidade de logística, de transporte, de vacinação, né, se tornou reconhecido no mundo com essa capacidade.
Até a passagem por exemplo, das agentes comunitários da saúde nas casas, que se criou uma rede imensa, imagina, o Brasil inteiro tem agentes comunitários de saúde. Não tem cobertura 100%, como se deseja desde a criação do SUS, mas há uma cobertura considerável, sobretudo nas áreas urbanas. O rural não é tão coberto. O que significa coberto? Significa que não tem agentes de saúde em todas as áreas, em todo o território. Então, existem populações que não têm acesso, e existem bairros das cidades também que não têm acesso. Geralmente, como o SUS prega a equidade, tem mais acesso a esse serviço das agentes comunitárias de saúde os bairros mais pobres. A tentativa é resolver o problema, porque se entende que a sociedade é um todo e precisa se resolver o problema de quem mais tem necessidade para que a gente consiga chegar mais próximo de uma igualdade. Então, o SUS, ele desperta muitas críticas, muitas discussões, porque ele era uma utopia, né? Era uma ideia. Utopia é o quê? É aquilo que você deseja, e aí quando você chega perto de conseguir, salta para um próximo, né? Você vai correndo atrás dela, e aí quando você chega perto, ela salta de novo, você fica correndo atrás dela, mas ela te ajuda a caminhar. Então, essa utopia da ideia de que todos tivessem acesso ao hospital, a dentista, a psicólogo, né? Era uma maluquice na cabeça de um grupo, inicialmente, começou com profissionais de saúde, e que foi arregimentando mais e mais pessoas que foram às ruas reivindicar a saúde para todos. E conseguiram colocar uma pressão tão grande que, no momento da elaboração da Constituição, foi incluído esse item de forma muito forte e se tornou a principal política social do Brasil. O SUS é, à frente da educação, inclusive, a maior política que tem mais braços, que consegue produzir mais resultados, e de forma mais complexa, de forma mais abrangente que o país tem. Então, ele resulta do movimento da reforma sanitária, que é esse movimento de rua, e ele reivindica que o Estado assuma, né, no caso, assumisse maiores compromissos com a saúde. Então, até então, não era um direito, a saúde não era um direito, porque tinha muita gente que não tinha acesso, a saúde passa a ser um direito, e não só isso, se cria um sistema extremamente complexo, enorme, com os princípios da universalidade, ou seja, que todas as pessoas tivessem acesso, como eu falei, não aconteceu ainda, mas continua sendo uma meta, e que esse acesso fosse igualitário, ou seja, que todas as pessoas tivessem acesso independente da sua renda. Então, o SUS, ele oferece serviços para a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica. Quando as famílias ricas precisam de tratamentos muito caros, eles reivindicam o SUS. Agora, a pandemia mostrou muito isso, né? Porque o custo diário de uma UTI, ele pode chegar a 25 mil, 30 mil por dia. Para algumas famílias, inclusive, quem tem mais, né, tem uma renda maior, tem uma classe social melhor, isso é muito dinheiro, inclusive, para elas. Então, o SUS oferece para todas as pessoas. Não há essa triagem lá na entrada da porta do sistema se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. O SUS é para todos. Diferente do sistema de saúde de alguns países desenvolvidos, onde existe saúde pública, existe o direito, mas o financiamento do serviço, ele só é completo para as famílias mais pobres, de classe social mais baixa. E a ideia é que também, né, o princípio do SUS é a hierarquização, que é a organização dos serviços em diferentes níveis, de forma que se criasse uma rede que foi criada, que cobrisse todo o país, embora tenha dificuldades, porque o país é quase um continente e tem realidades muito distintas. Então, a gente vai ver um pouco hoje também sobre essas dificuldades. Então, os objetivos do SUS, eles podem ser organizados em 3 grupos de pesquisa, planejamento e ação. Então, o SUS, ele também se dedica à identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes da saúde. Esse ramo aqui, esse ponto dos objetivos, foi o que embasou a criação do DataSUS, e não só da DataSUS, mas de todo o sistema de coleta de informações e divulgação de informações, que começa lá com a informação que a agente de saúde pega na residência,
que cai num sistema que hoje é o eSUS. Antes ele chamava... esqueci agora. Enfim. E até os dados que são de notificação dos casos nos hospitais, enfim, e nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde, nos PSFs, todas as informações que são compiladas e caem em um grande sistema, que é o DataSUS, que você já conhece. A outra parte é o planejamento, que é a formulação de políticas de saúde destinada a promover a saúde. Quando a gente fala promover, a gente está falando de políticas que impedem que a população adoeça. Por exemplo, saneamento básico, que inclui, sempre bom lembrar que o saneamento básico inclui coleta de lixo, tratamento, coleta de esgoto e tratamento e água tratada, e um lixo que não é depositado num lixão, mas o lixo que tem toda uma política nacional de resíduos sólidos, que também coordena para que existam aterros sanitários, para que exista reciclagem, reaproveitamento, enfim. Então, é enorme. Quando a gente fala promover a saúde, a gente está falando de algo imenso, que inclui principalmente a educação. Não só a educação formal nas escolas, mas a educação informal também, que são as campanhas, que são as palestras, que são as diversas outras atividades que são executadas para fazer com que as pessoas, ajudar as pessoas a tomarem consciência do que pode levar ao adoecimento e ir contribuindo para que elas modifiquem os seus hábitos ao longo do tempo, para reduzir o número de casos de uma determinada doença na população e o risco de adoecimento nessa população. E o outro ramo, outro pilar é a ação. Então, ali, que é o que a gente mais conhece, que é a assistência às pessoas, por meio de ações de promoção, já expliquei o que é, proteção, que inclui aqui os casos, por exemplo, de diagnóstico precoce, de câncer de mama, de câncer de útero, câncer de próstata, e várias outras doenças que, por isso que muitas vezes a gente ouve falar, e cada vez mais, né, das cores dos meses, são formas de campanhas que promovem e protegem. Promove quando elas disseminam a informação e protegem quando elas fazem esse indivíduo ir lá no sistema de saúde buscar um exame. Que aí ele está se protegendo, ele sabe que se tem a doença ou não, que são os check-ups, né? E recuperação da saúde no caso das pessoas que já estão doentes. Então, essa recuperação, ela ocorre desde a atenção básica, que acontece lá nos postos de saúde, que são as unidades básicas de saúde, ou PSFs, UBSs ou PSFs, até a recuperação que ocorre nos hospitais. E aí os hospitais têm níveis diferentes de assistência, né? Se é algo menos especializado, que demanda só um clínico geral, por exemplo, né, com especialidade médica, e um tratamento mais simples, então tem um tipo de hospital específico para isso, ou se demanda uma quimioterapia, então tem um outro, que é algo mais especializado, que é um outro hospital que geralmente fica nas capitais, ou em alguma grande cidade, né, como acontece em Barretos. E um dos princípios dessa ação do SUS é que essas ações sejam todas integradas, então que não fica separado o que é promoção, do que é proteção, do que é recuperação de saúde, mas que seja tudo integrado. Então que o médico também atue na promoção, na proteção, assim como o agente comunitário de saúde pode contribuir em todos os campos também, embora ele seja orientado, porque ele não tem formação, geralmente são pessoas com ensino médio, né, a encaminhar as pessoas com alguma suspeita, algum sintoma para a unidade básica de saúde, que é o postinho. Para lá, ela passar por um médico, que geralmente deve ser um médico de saúde da família, e se for necessário, ele encaminhá-la para o hospital. Então, o hospital, ele só é porta de entrada de pronto-socorro, de serviço de pronto-socorro. Porta de entrada, isso quer dizer, o primeiro lugar que o indivíduo, o cidadão, vai chegar para conseguir entrar no sistema, né, no SUS. Nas cidades que têm UPAs, as UPAs são os pronto-socorros, então, elas que recebem um paciente que precisa de atendimento emergencial. Mas, além disso, todo o atendimento que demanda triagem para saber para onde vai ter que ser encaminhado esse paciente, caso seja mais grave, ele começa sempre num PSF ou numa UBS.
posto, né? Fala todos os nomes para poder não correr risco de não saber do que é, né? Então, o SUS é essa coisa imensa, que vai muito além disso aqui, porque eu já expliquei para vocês, mas eu vou relembrar. Já falamos de vigilância sanitária, que entra toda a fiscalização de alimentação, de medicamentos, de serviços, de qualidade de tudo, que diz respeito à saúde. A vigilância epidemiológica, que cuida das doenças infecciosas e todos os ambientes que podem propagar essas doenças, estudando determinação social, questões de pobreza, saneamento, entrando questões de educação, de ambientais também, presença de vetores, enfim, imensa. Tem uma área que nós não falamos ainda, que é da saúde do trabalhador. Tem saúde ambiental também, que ela é mais recente, mas que não progrediu muito, está paralisada dentro do SUS. Saúde do trabalhador, que olha, por exemplo, os riscos associados ao trabalho, se une de forma intersetorial com outros setores, né, da gestão pública, com outros ministérios, que é mais fácil falar, para criar regras, por exemplo, do que um empregador pode permitir ou não, né? Se uma vaga, um tipo de trabalho exige que esse trabalhador use, por exemplo, o equipamento de proteção individual, que são os EPIs, essa determinação, ela vem desde o SUS até de outras de outras articulações, como, por exemplo, acontece no rural, com outros ministérios, para poder estabelecer as regras. Então, não é só a promoção, a proteção e a saúde, mas as regras relacionadas aos riscos, por exemplo, relacionados ao trabalho, elas também fazem parte do SUS. Então, todo tipo de proteção, usar capacete, usar cinto de segurança, todas essas regras que diminuem o risco de adoecimento e morte, elas também saem do SUS. Assistência terapêutica, então, porque o SUS tem desde os medicamentos que estão nos hospitais, estão nos postos de saúde, até os medicamentos que estão nas farmácias populares, que são as farmácias municipais, com distribuição gratuita de pílula anticoncepcional, de medicamento para hipertensão e vários outros, até o que diz respeito aos diagnósticos, né, a parte laboratorial, por exemplo, o Hospital Regional de Alta Floresta, ele não é único, regional, e a atividade municipal, né, as ações municipais, elas não são únicas, elas estão associadas e com laboratórios, com capacidade de exames. E lembrando que quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, a gente não está falando só do público, a gente está falando do privado também. Os hospitais privados também fazem parte do Sistema Único de Saúde, embora eles cobrem. Por que isso é um modelo misto, né? Por que eles estão dentro do SUS? Porque eles seguem, ou pelo menos teoricamente deveriam seguir, muito das regras do SUS. E eles fazem parte do sistema, porque caso o SUS necessite deles, eles precisam estar de prontidão para contribuir, como aconteceu agora com a Covid, e o exemplo que eu usei na aula passada em relação aos leitos de UTI, que foram disponibilizados para o SUS, né, de um hospital particular para o SUS. Então, toda a parte de medicação básica, ela é disponibilizada de forma integral e gratuita, mas não é toda a medicação. Qual entra nesse rol? Geralmente os medicamentos que tratam as doenças mais comuns, e as que são as doenças que o medicamento é mais difícil o acesso para as populações mais pobres. Mas tem acontecido muito, que é um fato, que é a judicialização da saúde. Então, a pessoa precisa de um medicamento que é muito caro, ela entra na justiça com mandado de segurança, e aí o juiz define que o SUS precisa oferecer aquele medicamento. Então, tem essas outras possibilidades. O saneamento básico, que eu já falei, também faz parte do SUS, embora não sozinho. Então, aí tem articulações intersetoriais, por exemplo, precisa de uma secretaria de obras, precisa de outros setores das prefeituras, do estado ou do país, né, da nação, federais, para executar, mas o SUS cuida disso também, ele participa, ele toma decisão junto com as outras áreas. A formação de recursos humanos, então o SUS também está dentro das universidades, isso que a gente está fazendo aqui também é parte do SUS, que ter disciplinas como que estudam saúde pública, estudam epidemiologia, que ajudam a disseminar entre as pessoas o conhecimento sobre o que o SUS é e prepara os profissionais, como essa disciplina também faz, para atuarem no SUS. Vocês podem sair dessa disciplina
e olhar para um edital de um concurso, por exemplo, da prefeitura, que muitas vezes tem vaga para biólogo, e vou falar, eu sei o que esse cara vai fazer lá dentro, porque ele tem uma ideia. Então, isso que a gente está fazendo aqui pode não parecer, porque não é formalizado, mas também é um ramo do SUS. E aí tem vigilância nutricional e orientação alimentar, tem a parte psicológica, tem tudo que a gente vai ver um pouquinho disso hoje, e política de sangue, que são os hemocentros, a política de transplante de órgãos, que é uma das reconhecidas também como uma das mais eficientes do mundo, um helicóptero que sai de um hospital e leva um coração para o outro, para em poucas horas esse coração tá batendo no outro peito, gente que está na fila esperando um órgão e que não acontece fora do SUS. Então, não existe transplante fora do SUS, é necessário estar no SUS, não existe hemocentro fora do SUS. Então, a pessoa que ela é interna num hospital particular, ela precisa do SUS se ela precisar de sangue. Ela precisa do SUS na casa dela, mesmo sendo ela uma pessoa que, teoricamente, se acha alguém que não faz uso do SUS, ela está lá com saneamento que passou pelo SUS, com a educação e saúde que passou pelo SUS, com a vacinação dos filhos que passou pelo SUS, 98% da vacinação das crianças no Brasil é feita pelo SUS. Então, não há brasileiro que não esteja, que não dependa do SUS. Ele está na vida de todos os brasileiros. Em alguns mais, em outros menos, mas ele está na vida de todos. E agora que a Covid apareceu isso claramente também, pelo menos lá no início, né, antes dos hospitais privados conseguirem se adaptar. Então, ao que eu queria falar com um pouco mais de atenção é sobre as diretrizes que organizam o SUS, e aí integrando os serviços públicos e privados, né? Primeiro o que eu vou falar é da universalidade, existem três: universalidade, equidade e integralidade. Vou falar primeiro da universalidade. Universal quer dizer todo. Então, universalidade quer dizer um ideal a ser alcançado, que é cobrir todas as pessoas, é que todos os brasileiros tenham acesso, sem grandes dificuldades, a tudo que o SUS oferece. É claro que, por isso que é um ideal a ser alcançado, porque é difícil num país com essas dimensões e com todas as dificuldades que ele apresenta, né? Que é a cobertura de todos os serviços, né? Com todos os serviços, cobrir todas as pessoas. Algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que a população rural, ela tem uma taxa de mortalidade por câncer maior que a população urbana. Tem poucos estudos no país sobre isso, mas os que tem indicam nessa direção, porque em outros países também acontece. Por quê? Porque não tem diagnóstico precoce, porque o acesso ao sistema de saúde é mais difícil. Quando uma população, pessoas que moram em regiões remotas, né, distantes, tem acesso ao SUS, ele vai ter acesso a um posto de saúde, raramente a um hospital, e se ele tiver acesso a um hospital, que ele vai ser atendido por um clínico geral, que é um médico generalista, extremamente importante para o sistema, mas vai precisar ser encaminhado para um outro lugar para fazer um diagnóstico. Muitas vezes, quando ele chega lá, ele já está avançado no estágio, né, da doença e não consegue sobreviver. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu citei, é a presença ou a ausência do sistema de saúde que define se essa população vive mais ou vive menos. Você vê o tamanho da importância da cobertura dos serviços, né? Então, eu trouxe alguns exemplos, porque um dos principais desafios é a superação das barreiras econômicas, sociais e culturais. Como é que o SUS faz isso, né? Por exemplo, eu já citei que na região amazônica existem os barcos hospitais, que são do SUS. Esses barcos, eles têm uma equipe de profissionais que é multidisciplinar, então tem desde fisioterapeutas, dentistas, às vezes educadores físicos e psicólogos, enfim, até enfermeiros e médicos de especialidades. Eles geralmente têm centros cirúrgicos, esses barcos. Eu tive a oportunidade de conhecer um em Rondônia. Só que esses barcos, eles alcançam as populações ribeirinhas de tempos em tempos. Então, se essas populações não têm outro tipo de acesso, porque normalmente o deslocamento, por exemplo, eu conheci um barco como esse, não em detalhes, conheci, grosso modo, né? Numa população ribeirinha, na divisa de Rondônia com Amazonas. E a viagem de barco, daquele lugar onde eu estava até a capital de Rondônia, Porto Velho, ela demorava 12 horas. A ida para os ribeirinhos era 6, mas a volta para a capital era 12, porque era no contrafluxo, né? E imagina alguém doente, né?
Então, são populações que não estão completamente assistidas pelo SUS, elas passam por uma série de dificuldades. Embora tenha um posto de saúde lá, mas o posto de saúde, quem cuida é a agente comunitário de saúde. Então, tem uma série de outras dificuldades. Por exemplo, as populações rurais e remotas, que estão distantes, né? A dificuldade que elas têm de acessar um médico, às vezes passa anos sem ver, sem aparecer um médico no lugar, né? E eles precisam se deslocar para a cidade para poder ter um acesso, às vezes é muito longe, ou são muito pobres e não conseguem acessar, então ficam sem ter acesso ao sistema. No caso das populações indígenas, das populações, né, empobrecidas, a situação é bem clara, né, desses desafios do SUS, que ainda a universalidade é um objetivo, ela não está completamente atingido e não vai atingir, porque é uma utopia. Quando chegar perto, vão surgir novas demandas e vai chegando perto, mas o que precisa é caminhar, é ir buscar, né? E o SUS nasceu com esses princípios de sempre tentar cobrir as suas falhas, né? E aí, outro desafio para a universalidade é recurso e a gestão dos recursos. Eu falei para vocês numa aula que o problema do SUS não é só o montante de recursos que ele precisa, mas também a capacidade de gerir esses recursos para não ficar perdendo dinheiro de uma instância para outra, ou em negociações, né, enfim. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, é um sistema que faz cerca de 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Procedimento ambulatorial é a consulta médica. 1,4 bilhão é consulta médica, não, é o procedimento de entrada, desculpa, do hospital, que é aquela triagem inicial, né? Consulta médica, 1,4 bilhão, 11 milhões de internações, 98% das vacinas, 19 milhões de procedimentos oncológicos, que é de câncer, 3 milhões de procedimentos de quimioterapia. Então, isso aqui é só um resumo de poucas coisas, né? Você imagina quantos bilhões vão para a agente comunitária de saúde, para pagar salário de todas as pessoas. Então, tem vários outros setores que, no final, o montante de recursos que esse sistema demanda, ele é grande, e há, nos últimos anos, uma queda. Eu vou mostrar para vocês também. Então, é capacidade de ter recurso e de gerir esse recurso. É difícil para conseguir a universalidade. Acaba, muitas vezes, investindo mais nas capitais do que no interior, e aí, quando vão fazer cortes, cortam no interior e deixam, garante nas capitais. Então, tem também uma desigualdade aí que está relacionada à gestão dos recursos, né? Capacidade de gestão. Aí, vocês terem uma ideia, como os recursos, a população brasileira está aumentando, mas os recursos do sistema de saúde, eles estão decaindo, e estão decaindo, e correm o risco, há vários estudos, eu estava lendo hoje à tarde, que mostram de cair muito mais nos próximos anos, por causa da aprovação dessa PEC. Ela limitou os gastos por 20 anos. Então, o gasto que existe hoje tem que ser o mesmo nos próximos 16 anos, porque acho que passaram 4 já, e sem considerar que a população vai aumentar e que as demandas podem aumentar, que elas estão sempre aumentando, né? Então, é um problema para o futuro do SUS, né? E aí, agora, falar um pouco de equidade, que eu já falei bastante de universalidade. Equidade, já falei também na aula passada um pouco, que é tratar de forma desigual para tentar chegar à igualdade. Isso se fala muito em equidade na educação também. Então, é tratar desigualmente os desiguais, para que se consiga alcançar uma igualdade de oportunidade de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade. Então, se alguém precisa mais que outro, tem que ser dada mais atenção a quem mais precisa. Essa é a lógica do SUS. Para que isso, assim, possa ser operacionalizado, se transforme numa prática, então o SUS tem algumas definições que fazem parte da sua criação e toda a legislação que veio depois dele. Então, precisa enfatizar ações específicas para determinados grupos e pessoas que apresentem riscos diferenciados de adoecer e morrer por determinados problemas. Por exemplo, as populações de bairros periféricos, que muitas vezes não têm acesso a saneamento, enfim, a alimentação adequada, ou estão expostas a outros riscos, precisam ter uma atenção especial. Por isso que, em muitos municípios, são esses bairros que mais têm assistência das agentes comunitárias de saúde e de outros profissionais.
Priorizar a atenção em grupos sociais cujas condições de vida e saúde estejam mais precárias. Então, que grupo precisa mais? Vamos criar uma política específica para esse grupo. Eu trago alguns exemplos. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e das Florestas. Ela não avançou, essa política, ela foi criada, mas ela paralisou porque faltou criar formas de implementá-la. Mas ela era para as populações rurais. Campo e floresta aqui quer dizer rural. Política de saúde integral da população negra. Essa política existe. E aí, cada município cria, ou estado cria as suas formas de atuar em relação a essa população, considerando as suas características daquele local. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que é também uma política que não é tão recente, que foi criada a partir do diagnóstico de que os homens vivem menos que as mulheres. Ou seja, homem não é alguém que, geralmente, é alguém que sai de casa para ir buscar atendimento, ou fazer um check-up, alguma coisa, né? Ou uma mulher leva ele, obriga, ou a família, ou acaba não fazendo. Então, essa política, ela se baseia na ideia de que os homens precisam ser estimulados para eles buscarem o sistema de saúde, porque, afinal, eles estão vivendo menos que as mulheres por causa disso. Esse é o principal determinante deles viverem menos que as mulheres. Política Nacional de Saúde Integral de LGBTQI+, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e outros. Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, e existem várias outras, ou seja, políticas específicas para atender populações específicas que estão em defasagem, que estão em situações de vulnerabilidades que são maiores que outras populações, né? Buscando a equidade. Então, se trata de forma diferente, os diferentes, para buscar a igualdade. Essa é uma lógica que deveria permear tudo que nós fazemos, né? Se a gente quer chegar a um lugar em que as pessoas todas tenham acesso principalmente aos seus direitos, né? Mas ela é bem difícil, porque nós vivemos numa sociedade competitiva, então a gente coloca as pessoas para competir, ao invés de colocar as pessoas para somar. E isso afeta desde o sistema de saúde, a saúde das pessoas, como educação e assim por diante. E a última é a integralidade. Então, a integralidade quer dizer um leque de ações possíveis para a promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos e assistência de doenças que atuam de forma integral. Para isso, foi criado um modelo de atenção integral à saúde que tem essas 4 partes aqui. A promoção da saúde, que eu já sugeri, né, alguns exemplos de tudo que pode evitar que populações adoeçam, ou que pessoas de uma população adoeçam. E ela diz respeito diretamente àquilo que nós consideramos como saúde, por exemplo, espiritualidade, dormir bem, ter uma boa alimentação, ter atividade física, ter o coração em ordem, em todos os sentidos. Então, isso é promover saúde. Então, existem uma série de ações, além daquelas que eu falei das campanhas, mas uma série de outras ações que objetivam promover a saúde nesse sentido. Há sempre uma dificuldade de colocar isso em prática, porque se entra num confronto com o mercado de trabalho, o mercado da alimentação, o mercado os diferentes mercados que precisam de um trabalhador, ou que precisam, ou que desejam vender muito sal, muita gordura, muito, né? Então, tem sempre esses mercados tentando obter lucro e que se confrontam com essa política de promoção da saúde. A outra é a prevenção de riscos e agravos, aí eu usei o exemplo das campanhas, eu acho que elas são muito boas, é um exemplo muito bom para isso, mas existem várias outras formas de prevenir riscos, como eu falei das legislações que obrigam o uso de EPI, de capacete de cinto de segurança, enfim, são todas formas de prevenir risco. Né, a gente não usa, ou pelo menos não deveria usar cinto de segurança porque pode ser pego numa blitz, não, o cinto de segurança porque a gente tem consciência que sem cinto o risco de eu morrer, caso aconteça alguma coisa, é maior. Então, essa é a lógica, né, não é por causa da fiscalização. Assistência à saúde, que se organiza em torno da estratégia de saúde da família, que é executada dentro das UBS, Unidades Básicas de Saúde. E, por fim, a recuperação, que é um trabalho de toda a equipe multidisciplinar que está dentro da atenção básica. Então, desde fisioterapeutas Entrou alguém aqui?
Não. Desde fisioterapeutas aos diferentes profissionais que estão lá na recuperação do paciente que sofreu algum trauma, ou alguma lesão, ou algum agravo, ou passou por uma cirurgia. Agora tem acontecido muito, as pessoas que são internadas e que ficam entubadas por causa da Covid, elas precisam de uma recuperação, porque elas saem desse processo de internação com muitas sequelas e que precisam passar por recuperação. Muitas vezes já começa com a fisioterapia enquanto ainda está acamado, né? Enquanto ainda está internado no hospital. E além disso, tem os princípios que organizam tudo aquilo que eu falei, né? Então, essa universalidade, equidade, integralidade que compõe o SUS, que eu falei nos slides anteriores, ela é sustentada pela descentralização e comando único, pela regionalização e hierarquização e pela participação popular. Bom, o que é descentralização? É a transferência de poder de uma instância para outra. Então, o nível federal tem o Ministério da Saúde, os estados têm as secretarias de Estado de Saúde e os municípios têm as secretarias municipais de saúde. Cada um cumpre uma função, mas todas as funções estão articuladas. E, em alguns casos, elas se repetem. O que um faz, o outro faz também. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem legislação, os estados têm legislação própria, que são as leis orgânicas, os municípios têm legislação própria, que são suas leis orgânicas. Então, os municípios podem incorporar alguma coisa além do que já existe em nível estadual ou federal, se as características deles demandarem. Então, é separado, mas tem que atuar de forma conjunta, um tem que estar contribuindo com o outro. Por isso, como que a organização, vou usar como exemplo o Alta Floresta. Então, a Alta Floresta tem a Secretaria Municipal de Saúde, e essa secretaria, ela é responsável pelas vigilâncias, as 3 vigilâncias que eu citei, essas vigilâncias, elas compõem a atenção básica, que é um setor, tudo que é atenção básica significa que não é tratamento, não é o sistema hospitalar. Embora lá dentro tenha tratamento também, porque o médico que está no posto de saúde, ele atua nessa área de tratamento também. E aí, então, tá as vigilâncias dentro da atenção básica. Além disso, tem todo o serviço das ACS, que são as agentes comunitárias de saúde, dos ACS, que são os agentes de controle de endemíases. Tem toda a vacinação, tem os CAPs, é enorme, né? Tudo que está ali ligado, mas muitos dos serviços estão conectados com o Estado. Em Alta Floresta, todas as unidades básicas de saúde, elas são de responsabilidade do município, mas o hospital regional, ele era do município, porque ele era um hospital municipal, mas ele foi convertido em hospital regional. Então, agora ele é de responsabilidade do Estado. E ele está num segundo nível de serviços, né? O terceiro nível é o mais especializado, em termos de hierarquia dos serviços. Então, o hospital regional, ele opera sendo gerido pelo Estado. Como é que isso é feito no município? Existe em Alta Floresta uma secretaria regional da Secretaria de Estado de Saúde, que ela opera em 6 municípios, que é o território Alto Tapajós. Então, Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, que mais? Fugiu uma. Nova Bandeirantes. São os 6 municípios que são da regional e a sede é em Alta Floresta. Então, existe o escritório da Secretaria de Estado de Saúde em Alta Floresta, e ela é responsável, inclusive, por reunir todos esses dados que são captados por toda a rede e jogar no DataSUS. E existe o Hospital Regional, que também é do Estado. Os demais serviços são serviços do município. Durante agora a pandemia, uma pessoa que estava com sintomas de Covid, ela batia no município, lá no posto de saúde, da B. Lá, ele passava por triagem, passava por testagem, que é responsabilidade do município, e se o caso fosse grave, ele era encaminhado então para o hospital regional, que era um serviço do Estado. Então, essa é a integração que deve existir entre os serviços, independente de quem são os gestores. Complexo, mas grande parte do tempo dá certo. E aí tem as ambulâncias do município, tem as ambulâncias do Estado, e aí tem as trocas, um ajuda o outro. Tem que estar sempre em diálogo para as coisas funcionarem
de forma integrada, e não só o município, mas a regional, porque existe um consórcio das secretarias municipais, desses 6 municípios que eu falei, que é o território do Baixo Tapajós. E esse consórcio, ele integra os prefeitos e os secretários municipais, e eles tomam decisões conjuntas. Então, às vezes, se sai uma ambulância, ao invés de ela levar só, se é possível levar mais uma pessoa, ou se é possível levar uma pessoa e trazer um tubo de oxigênio, né, o material que é necessário, às vezes atende um município e o outro ao mesmo tempo. Então, eles têm que estar integrados, não só o municipal de um município estadual, mas também de todos os municípios desse território, para poderem agirem juntos. E isso demanda uma grande quantidade de servidores públicos que ficam fazendo essas articulações, cada um na sua área. Um cuida da vacinação, outro cuida de diagnósticos. Por exemplo, quando começou a ser diagnosticada a Covid por meio de PCR, não existia em Alta Floresta, que hoje isso é feito pelo IF, pelo laboratório do IFMT. Era feito por um laboratório em Cuiabá. E essas amostras tinham que sair todo dia, mas nem sempre se conseguia mandá-las todo dia, porque não tinha ambulância saindo todo dia. E, às vezes, a ambulância de Nova Monte Verde passava em Alta Floresta e levava, outras vezes a de Alta Floresta passava em Carlinda e levava. Então, tinha um serviço articulado ali para poder levar o máximo de vezes possível essas amostras para Cuiabá. Tinha dia que não ia de nenhum lugar. Então, nem sempre funcionava, e às vezes atrasava. Quando saiu o diagnóstico, o resultado do exame, a pessoa já estava curada de Covid. Então, foi um aprendizado ali para eles conseguirem organizar esse serviço e um ajudando o outro. Então, muitas vezes é na troca. Eu te ajudo aqui, você me ajuda lá, e eles vão organizando o serviço para poder fazer parte. Mas essa ajuda não é na ajuda que tem como base a bondade, mas a necessidade, faz parte da gestão do SUS. Ela tem que funcionar assim, porque evita muito desperdício de recursos também, quando há uma atuação conjunta, né? E aí a outra é a regionalização e a hierarquização. Então, a regionalização implica uma determinação de uma base territorial para o sistema de saúde. Foi o que eu falei para vocês, que chama território do Baixo Tapajós. Quando a gente fala baixo, o nome de um rio, significa é o início do rio, é onde o rio inicia. Então, em vários lugares existe isso. Baixo Araguaia, Baixo Tocantins, Baixo Tapajós, onde o rio inicia. Então, esses municípios que estão em torno, tendo a Alta Floresta como base. Eu vou mostrar um mapa daqui a pouco que mostra todas as regionais de saúde de Mato Grosso. E a hierarquização, que é a organização em níveis de complexidade tecnológica dos serviços, que eu já falei para vocês. Então, o regional, ele não é nível 3, ele não é de alta complexidade, ele é de média complexidade. Porque se o paciente precisar de um especialista, por exemplo, um tratamento de câncer no regional, ele não vai obter, ele tem que ser encaminhado, e aí o próprio SUS tem que cuidar disso, precisa colocar na ambulância, precisa levar para o lugar onde esse paciente precisa ir, para poder obter o tratamento que ele necessita. E a participação popular. Então, o SUS, eu já falei para vocês na aula passada, que ele é um organismo vivo, ele vai se alterando, é claro que existe a legislação base, mas ele vai crescendo, e vai se modificando, ele vai sendo aprimorado com o tempo, e sempre com participação de pessoas. Como ele nasceu do movimento sanitarista, então as pessoas que deram a ideia do que esse sistema deveria ser, ele continua sendo um organismo que recebe ideias para ele ir sempre se transformando e melhorando. 2 formas existem para isso. As conferências de saúde, que acontecem a cada 4 anos. Então, cada região escolhe os seus delegados, que são os seus representantes, que se reúnem nessa conferência e que vão propor novas diretrizes. Lembrando que a ideia inicial do SUS nasceu na 8ª Conferência de Saúde. Nós já estamos agora, já passou da 20, eu acho. E os conselhos de saúde que existem nos municípios, nos estados, que eles formulam estratégias, ou seja, eles pegam essas leis que já estão aprovadas e aí eles formulam estratégias para implementá-las, para executá-las. E eles controlam a execução, então eles são responsáveis por aprovar, inclusive, a destinação dos recursos, as contas públicas. Eles fazem ali um controle social, eles ajudam a executar e eles fiscalizam. E quem compõe esses conselhos são representantes de várias instituições. A Unemate tem, inclusive, uma cadeira no Conselho de Saúde. Então, são vários representantes de várias instituições que representam a sociedade civil, inclusive, as pessoas que não têm instituição.
e que participam ativamente do funcionamento do SUS nos municípios ou no estado. Então, complexo, né? Tá aqui. Regionalização, cada cor é uma regional da saúde, existem 16 no estado. Às vezes a gente vai trabalhar com dados, a gente tem que pegar um município de uma regional, outro de outro, e acaba tendo que pegar informações que estão misturadas e separá-las, porque muitas vezes elas são apresentadas por regional, principalmente os dados que são disponibilizados pela SES, que é a Secretaria de Estado de Saúde. A hierarquização, a palavra fácil de dizer. Esse mapa não tá bom, mas não achei nenhum outro melhor, mas ele está se separando em nível 1, 2 e 3, em termos de complexidade. Então, o verde é o nível básico, o azul é o intermediário, de complexidade média, e o amarelo é de complexidade alta, ou é o contrário? Não dá para ver muito aqui, porque eu achei estranho o Apiacás estar amarelo. Eu acho que é o contrário. Mas, enfim, dá para ter uma ideia aqui das hierarquias. E aqui tem um outro mapa que mostra o fluxo dos pacientes com tratamento de câncer de mama, né, as mulheres. Então, como elas saem do interior e se concentram nas capitais ou nas grandes cidades, né? Onde está o nível mais alto de complexidade do tratamento, né? O tratamento de câncer é um que exige alta complexidade. Aqui tem um outro mapa que mostra como as UTIs foram distribuídas no Mato Grosso agora no período da Covid, então dá para ter uma ideia também do nível de complexidade, né? Por que foram escolhidos esses lugares? Porque eles agregavam vários outros municípios. É claro que a distribuição é meio irregular, né? Porque Sinop e Sorriso estão perto. Aqui Barra do Garças tinha que atender todo o Nordeste, mas logo criaram também em Água Boa, que é aqui, ó, para poder dar apoio, né, às vagas de UTIs. Não aparece no mapa, mas deve ter sido criado depois que fizeram o mapa. E aqui, para vocês terem uma ideia de como essa hierarquia funciona dentro do SUS, então, a atenção básica, que está principalmente nas unidades básicas de saúde, a média complexidade, que está geralmente nos hospitais regionais, e a alta complexidade, que está muitas vezes nos hospitais nas capitais e, às vezes, nos hospitais universitários. Que tem que lembrar que as universidades que têm curso de medicina, elas geralmente têm um hospital universitário, ele também faz parte do SUS. Então, ele também faz parte desse sistema, embora ele tenha uma outra organização, que ele está vinculado ao curso de medicina, e ele faz parte da universidade, mas também do SUS. Então, é intersetorial, eles são dois setores conectados. Essa média e alta complexidade, elas não são separadinhas, igual mostra na figura, não, eles são tudo misturados. Então, existem algumas coisas, às vezes, que estão de alta complexidade dentro de um hospital de média, então elas se misturam. São ações de assistência na prática clínica que demanda profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Então, se precisa, por exemplo, de uma ressonância magnética ao paciente, então não vai encontrar em qualquer hospital do SUS, tem que ter um hospital com uma complexidade mais alta. A atenção básica são os procedimentos mais simples, que atendem a maior parte da população, que ocorrem, como eu falei, lá nas UBS. Aqui tem uma chuva de ideias, que é o nome dessa técnica aqui, de fazer esse tipo de desenho, que ajuda a entender bastante. A unidade básica de saúde, por exemplo, que está no centro aqui, que é a porta de entrada, que é onde os pacientes chegam no primeiro momento. Nessa unidade de base de saúde, eles têm acesso a uma equipe de profissionais multidisciplinares, por lei, definido que tem que ter um médico de saúde da família, o médico pode ter uma outra especialidade, mas preferencialmente que ele tenha uma formação, seja um especialista em saúde da família, uma enfermeira ou um enfermeiro com padrão, né, com graduação, que também preferencialmente tenha uma especialização em saúde da família, que daí aprende de forma mais integral sobre a saúde da família. E aí, a UBS, ela carrega esses princípios do SUS, né? Equidade, universalidade, integralidade, que a gente viu. Ela tem algumas diretrizes, que eu já falei da regionalização, da territorialização, falei da resolutividade, eu não falei, que é o esforço máximo para resolver os problemas dentro da UBS, sem subir para o outro nível, que seja o hospital. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando elas chegam lá na UBS e são diagnosticadas com Covid, elas são mandadas de volta para casa.
porque se tenta resolver o problema sem acessar o hospital, porque lá tem que ter vaga disponível no hospital caso chegue um paciente em situação mais grave. Isso também faz parte da equidade, atender o mais grave antes de atender o outro. Então, ele vai para casa e aí, quando começa a ter perda, por exemplo, da capacidade pulmonar, no caso da Covid, ele procura de novo a UBS e a UBS encaminha para o hospital. Aí, se essa pessoa progride na doença e não consegue sobreviver, por exemplo, aí a família reclama, mas demoraram muito. Para esse paciente, demorou muito, mas essa é uma organização do sistema para conseguir atender todos e dar prioridade a quem está mais grave. Então, é uma lógica do coletivo, você está sacrificando, às vezes, a sua vida para salvar a vida de outros. Pode parecer injusta, e ela pode ser injusta, inclusive, mas se ela não for operacionalizada dessa forma, ela não é democrática, ela não é justa de forma geral, né? Acaba beneficiando uns. Imagina se mandasse para o hospital para internação todo mundo que tem quadro leve para Covid. Quando alguém chegasse a um quadro grave, não teria leito e as pessoas iriam a óbito. Então, é um equilíbrio, né? Uma balança que vai sendo equilibrada e o SUS tem protocolos para tudo isso. Então, o hospital, o médico, melhor dizendo, da saúde da família, que está lá no OBS, ele tem um protocolo a seguir. Então, ele, para essa doença, eu só posso encaminhar para o hospital quando eu tiver esse quadro aqui. Se não chegou nesse quadro, eu não posso encaminhar. Mas aí, cai naquela questão que nós falamos na aula passada, é operacionalizado por pessoas falham, propositadamente ou não, pessoas falham. Então, a gente vai ter sempre as exceções no meio disso, mas a regra geral é essa. Participação da comunidade, que eu já falei, que é a participação social. Longitudinalidade, quer dizer, atender todos os níveis. E se o paciente tem um quadro que demanda hospitalização, então ele vai ser encaminhado para outros níveis de atenção. Esses níveis são primária, secundária e terciária, ou, como eu falei naquele slide anterior, né, de média complexidade ou alta complexidade. Então, primária é esse nível que ele já passou, secundária são serviços mais especializados, que, por exemplo, podem ser encontrados no hospital regional, porque eles são de média complexidade. Exemplos, pediatria, obstetrícia, cardiologia, ou seja, criança, idosos e coração. E é aqui que a gente precisa, às vezes, ficar estudando como é que o sistema se organiza, mesmo particular, para a gente saber que especialista procurar quando a gente tem um determinado sintoma, né? Aí eu tô com dor de estômago, que especialista? Aí eu tô com dor de ouvido, quem que eu preciso procurar? Para poder acertar o especialista, porque a saúde é super especializada. Pessoas que estudam a mesma coisa intensamente, né, profissionais, médicos. Se esse serviço aqui, de média complexidade, né, ou complexidade secundária, não conseguiu resolver, atender as necessidades desse paciente, ele é encaminhado para a terciária. Em alguns casos, ele sai da UBS direto para a terciária, porque na secundária não resolve o problema dele. E aí são serviços altamente hospitalizados e são os hospitais de grande porte, que fazem cirurgias, tratamento para câncer e para várias outras doenças que demandam mais tecnologia e mais especialização da equipe de profissional, sobretudo médica. Então, é tudo isso dentro da atenção à saúde. E aí eu trouxe mais algumas imagens para vocês terem uma ideia da dimensão do SUS. Nesse caso aqui, é uma rede, então, tem todas as estruturas dentro do SUS, mas elas estão articuladas. E como é que elas se articulam? Por meio de redes. Eu já dei um exemplo, que são os consórcios dos municípios. Aquilo é uma rede. Eu não trouxe o exemplo de novo. Aqui tem um outro exemplo, que é a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. Então, ela começa uma pessoa com doença crônica. O que é uma doença crônica? Pode ser câncer, pode ser Parkinson, pode ser Alzheimer, uma doença respiratória crônica, uma série de outras doenças. Essas doenças, que são não transmissíveis, o paciente pode dar entrada numa UPA, que é um pronto-socorro, que é o pronto atendimento. Ou ele pode dar entrada por meio de uma UBS, né? Ou ele pode dar entrada por meio de um hospital, por um encaminhamento para o hospital, ou por entrada por uma UPA, ou por um hospital que tem pronto de atendimento, que é o pronto-socorro, como o hospital regional. E aí, dessa UBS, ele pode ser encaminhado para um tratamento em casa, com assistência em casa. Tem, por exemplo, o serviço de home care, que é quando o SUS disponibiliza um cuidador para ficar na casa cuidando de uma pessoa que precisa de atenção. Algumas famílias que têm, às vezes, filhos que nascem
que são especiais, né, que nascem com alguma alteração, com alguma necessidade especial, essas famílias, elas podem entrar com recurso, montam um processo e requerem home care. Aí o SUS passa a pagar uma pessoa que trabalha na casa de família. Eu conheço famílias que fazem uso desse serviço. Aí tem outros, academia, tem o CRAS, que é o Centro de Referência para Assistência Social, tem o Programa Saúde na Escola, então inclui educação, inclui assistência, inclui tratamento, tudo isso dentro dessa rede, para atender especificamente as doenças crônicas. Então, tem pessoas pensando na estruturação dessa rede a partir de temas que são os mais necessários. Por exemplo, nesse momento está tendo muito problema cardiovascular, muito problema de doença, de hipertensão em determinado município. O rural está tendo muito diabetes. Tem que estruturar essa rede para atender as especificidades desse lugar. Por isso a importância dos dados do DataSUS. Aqui tem uma outra rede, que é a rede de atenção às urgências. Aqui não tem SAMU, o SAMU é um serviço de ambulância, unidades básicas, a unidade de estabilização, as UPAs, que Alta Floresta, pelo que eu soube, parece que vai voltar a construção da UPA, que é aquele prédio ao lado do Corpo de Bombeiros, os hospitais, né, e a rede domiciliar. Então, são várias formas de atendimento, inclusive as campanhas, né, a educação entra nisso, né, se beber não dirige. Então, tudo isso entra dentro desse serviço de urgências, é uma rede. Outro exemplo de rede é a rede de atenção psicossocial, que são os RAPs. Então, por exemplo, tem a UBS, Unidade Básica de Saúde, tem o CAPS, que é a atenção psicossocial, onde estão psicólogos, psiquiatras, enfim, assistentes sociais. Tem a atenção residencial de caráter transitório, então, profissionais de saúde que atendem nas casas, tem atenção hospitalar, atenção nas urgências e emergências, no caso de ambulância, estratégias de desinstitucionalização e estratégias de reabilitação psicossocial. A desinstitucionalização são as pessoas que ficam nas casas de apoio ou de tratamento, por exemplo, de pessoas com vício em drogas, alguma coisa assim. Então, o SUS acompanha não só a entrada dessas pessoas nessa instituição, mas também a saída e a reabilitação, né, a readaptação nelas na sociedade. E as estratégias de reabilitação, né, que incluem vários fatores, não só de doenças mentais, como se conhece, né, mas também as doenças, por exemplo, os traumas criados por acidentes, e, enfim. Então, é uma rede, ela existe nos municípios, em algumas ela é maior, outras ela é menor, integra algum serviço, não integra outro, integra alguns profissionais, não integra outros, mas ela se estrutura para dar assistência. E aí a estratégia de saúde da família, que é uma estratégia, que é também uma rede, que organiza os serviços dentro das UBSs. Entram, então, as agentes comunitárias de saúde, todos os profissionais, já vou falar quais são. Ela é a porta de entrada do SUS, já falei isso. Cuidado é multiprofissional, possibilita a coordenação do cuidado e atenção integral, então, tudo deveria, pelo menos, ser olhado, atendido, uma pessoa quando ela chega num posto de saúde. E é responsável por resolver 80% dos casos, né, de saúde, de problema de saúde. Favorece a aproximação da unidade de saúde com as famílias. Pela lei, pela estrutura do SUS, a forma que ele foi criado, as pessoas de um bairro onde está localizada a UBS, elas abraçariam a UBS como parte dela e elas conviveriam com a UBS como parte do bairro. Então, contando com ela e ela contando com as pessoas. Nem sempre isso acontece. Então, aqui é a estrutura de uma UBS, né? Tem que ter um médico, eu já falei que, de preferência com especialização em saúde da família, uma enfermeira, a mesma coisa. Tem que ter auxiliar, no mínimo um de cada um. Tem alguns que tem mais. E tem que ter agentes comunitários de saúde, que atendem aquele bairro. Às vezes, quando o bairro é pequeno, é só um agente dá conta. Às vezes, tem bairros grandes, então, o bairro é dividido em vários setores, né? Para cada agente cuidar do seu setor. A longitudinalidade, que foi um fator que eu falei lá atrás, ela diz respeito ao cuidado também durante muito tempo. Uma agente comunitária de saúde, às vezes, ela acompanha uma mesma família por 15 anos. Então, ela sabe o que vem acontecendo com aquela família, ela sabe o que aquela família precisa, quais são as necessidades dela.
Então, a ideia é que essas UBSs, por meio da estratégia da saúde da família, funcionem assim, de forma que consiga acompanhar as famílias durante a vida, atendendo às necessidades dela, e de forma que essas famílias se sintam íntimas do sistema de saúde a ponto de fazer solicitações, eu preciso de ajuda nisso, preciso de ajuda naquilo, então, para criar essa relação comunitária mesmo, por isso que elas são agentes comunitários de saúde. Por isso esse nome, para ter essa relação de comunidade, e de integração e de ajuda mútua. Aí também tem os profissionais de saúde bucal, que existem dentro das UBSs. Nem sempre, mas na maior parte dos casos, sim. E tem os NASFs, que são os núcleos de apoio, que eles são maiores, né? Mas eles atuam dando assistência, dando apoio às UBSs. Integra uma grande quantidade de profissionais, está aqui a lista, mas recentemente deixou de ser obrigatório integrar. Então, em 2020 foi tirada essa obrigatoriedade dessa formação dessas equipes, e aí muitas prefeituras relaxaram, tiraram todos, ou tiraram a maioria dos profissionais, esvaziaram os NASFs, mas parece que há, com a pandemia, uma reestruturação e que os municípios passaram, inclusive, a colocar mais recursos dentro do sistema de saúde, porque eles precisaram contratar profissionais que eles não são mais obrigados, mas a demanda local fez com que eles contratassem e reestruturassem. Só que não é mais obrigatório. Então, o federal tirou dos municípios essa obrigatoriedade de ter mais profissionais, além dos profissionais das UBSs. E agora, para finalizar, eu trago alguns exemplos de como os biólogos podem atuar. Eu já falei algumas coisas nas aulas anteriores. Por exemplo, a atuação dos biólogos na vigilância epidemiológica, na atuação em relação às doenças que são transmitidas por vetores, insetos, carrapatos, ratos e assim por diante, que é muito comum o biólogo estar nessa área, nessa intersecção entre o ambiente e a saúde, né? Mas ele pode estar em outras áreas, nos bancos de dados do DataSUS, o Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta tem vários biólogos atuando. Então, pelo menos tinha, né, até um determinado tempo, quando eu acompanhei. Então, os biólogos estão dentro das secretarias de saúde, eu até citei na aula passada alguns exemplos de secretários de saúde ou de responsáveis pela educação, pela atenção básica, que são biólogos, em alguns municípios. Então, aqui, o biólogo da Rede Municipal de Saúde trabalha com foco na prevenção, conscientização sobre a utilização consciente de recursos hídricos, reciclagem e aproveitamento de lixo. Então, a atividade de educação ambiental integra o SUS nesse sentido. E também tem a atuação do biólogo nos hospitais e nos laboratórios como analista clínico, porque o Conselho Federal de Biologia conseguiu na Justiça que o biólogo, terminada a graduação, ele complementa o conhecimento na área de análises clínicas fazendo um curso de 360 horas ou soma 360 horas de experiência em um laboratório, e aí ele pode entrar com a documentação no CFBio e solicitar a carteirinha dele de analista clínico e atuar nos laboratórios como analista clínico da mesma forma que os outros profissionais, fazendo o básico dentro do laboratório, né? Então, parte de análises clínicas de fezes e urina, sangue, mas também pode atuar na área de genética, como, por exemplo, PCR, esses outros exames mais especializados, medicina ortomolecular e outros. Então, existe vaga para biólogo não só numa UBS ou numa Secretaria Municipal de Saúde, mas existe vaga, inclusive, nos laboratórios mais especializados e nos hospitais. Então, todas essas são possibilidades. São todos serviços públicos, em sua maioria, e eles demandam concursos. Então, é bom ficar de olho nas prefeituras, quando saem os concursos, geralmente tem vaga para o biólogo, para atuar nesses campos, né, de ação. E é isso, nossa aula de hoje é sobre isso. E aí, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tem algum comentário? Vocês querem que eu desligue a gravação e a gente continua? Vou desligar. E a gente continua conversando.